a vida do reino no Espírito. E eu quero começar fazendo uma pergunta, uma provocação. Como sempre, nós vamos trabalhar juntos, vocês vão trabalhar bastante hoje, né? Então, a pergunta é: qual a relação entre o Espírito Santo, a pessoa do Espírito, a obra do Espírito e o ministério de Jesus Cristo? Então, para isso, eu peço que você abra nesse texto de Lucas, capítulo 4. Vocês vão ler dos versos 1 a 21. Vão identificar nesse texto todas as menções à pessoa do Espírito Santo e vão tentar responder esta pergunta à luz do que está no texto. Então, o exercício é muito simples: ler o texto, identificar a presença do Espírito Santo e de Jesus no texto e ver como os dois se relacionam. A sua resposta a essa pergunta deve ser com palavras do texto bíblico, tá? Ainda que você use algumas das suas palavras, procure fazer menção ao texto bíblico, tá ok? Vamos dar 5 minutinhos aí, pode fazer em dupla, se tiver com um amigo, com a esposa, com um familiar do lado, pode trocar ideias, não tem problema. Vamos 5 minutinhos aí dessa atividade. Kid, o pai dele está na outra sala. Isso. Todos leram o texto? Já conseguiram ler todo o texto? Conseguiram identificar onde o Espírito e Jesus aparecem no texto? Ok. Vamos tentar ver isso em ordem, então, juntos, ver se a gente tem uma resposta, consegue construir uma resposta a esta pergunta. Qual a relação entre o Espírito Santo e o ministério de Jesus? Qual é a primeira ocorrência no texto que nós lemos a respeito dos dois? Onde é que está? Que versículo? Versículo 1, né? Facinho. Jesus
cheio do Espírito, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. E o que ocorre no deserto? A sua tentação. Né? Durante 40 dias, né, ele esteve ali, ou seja, esse 40 é um símbolo de um período preparatório, período inicial preparatório. Então vamos lá. Que relação nós vemos aqui entre o Espírito e o Senhor Jesus, nesse primeiro versículo e talvez na continuação do enredo? Ok, Joel, pode começar então? Hã? É uma pergunta? Mas já? Vamos às respostas primeiro, depois você faz a pergunta. Vamos lá. Espera aí, calma. Eu perguntei primeiro. Pronto. E eu tenho o microfone. Vamos lá. Que relação nós vemos aqui entre o Espírito e o Senhor Jesus nessa primeira parte do texto, os versículos e a narrativa que se segue da sua tentação? Fábio? Perfeito. Tá. Vamos para o 1 primeiro, vamos na ordem. Vamos tentar, é para todo mundo acompanhar, a gente tem que ser didático aqui. Vamos lá. 1, versículo 1. Diz que Jesus estava cheio do Espírito. Tá. Aí a pergunta que eu faço, não só para o Fábio, mas para os irmãos também. Jesus Cristo como Deus, perfeitamente Deus, ok? Será que ele precisava ser cheio do Espírito? Ele era dependente do Espírito de alguma forma? Sim ou não? Por quê? Hein? Ele também era o filho do homem, né? Então, é claro que a gente não consegue equacionar isso direito, isso é algo que transcende o nosso raciocínio, mas ao mesmo tempo que ele era plenamente Deus, ele era plenamente homem. Quando ele se despe da sua glória, ele se limita, ele se esvazia, sem deixar de ser Deus. O que Filipenses diz é que ele não se apega ao fato de ser Deus, ele não abandona os atributos divinos, mas ele recebe, né, atributos humanos, entre os quais uma limitação da seu próprio corpo físico, como também a necessidade que havia no Senhor de ser guiado pelo Espírito e ser cheio do Espírito. Tá? Espírito e Jesus estão ali, todos os dois, né? Deus, perfeitamente Deus, pessoas divinas, mas agindo em perfeita comunhão de vontades. Então, sim, ele precisava do Espírito, ele estava aqui cheio do Espírito. E o que o Fábio notou é que ele foi guiado, levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado. E a narrativa que se segue da sua tentação? Há alguma relação entre o Espírito e Jesus? O Espírito levou Jesus para o deserto e disse: tchau, agora é contigo, valeu? Volto depois de 40 dias para ver como é que você está. Foi assim ou foi diferente? Pode falar. Aham. Uhum. Satanás vai tentar ele, tratando nos termos de filho de Deus, ok, fazendo menção à linhagem davídica. Sim. Mas quando ele responde, Aham. parece que ele responde como filho de Deus, não como rei, Ah. mas como Israel definitivo, como no segundo lugar, Tá. sendo substituto. Mas como é que o Espírito está aí? Esse é o ponto que eu quero ressaltar nessa manhã. Como é que o Espírito está aí? Ele, como sendo Israel substituto de Deus como homem, ele não tem uma autonomia, Ok. mas uma espécie de pneumatomia. Ele Dependência do Espírito, dependência do Pai. não, mesmo havendo as tentações, ele não age autônomo, mas Perfeito. recorrendo A palavra como, ok, palavra inspirada pelo Espírito, né? Se ele deveria cumprir toda a vontade do Pai, né? Isso obviamente exclui toda a possibilidade de um ministério autônomo, e essa dependência com o seu Pai Celestial era mediada pelo Espírito Santo. Então, no poder do Espírito, na direção do Espírito, ok? Irmão, quer acrescentar? Acho que até antes disso tem uma questão aqui que ele foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto. Ok. Então, o próprio
Sim. seria tentado. Sim. Às vezes o deserto parece ser alguma coisa que está piorando a situação dele, né? Por ele estar num local muito ruim, poxa, o deserto Aham. ele é escasso de diversas coisas. Mas Isso. como ele estava em consagração, ele estava em jejum, o melhor lugar onde ele poderia estar para fazer um jejum seria no deserto, porque ele seria longe de todo qualquer tipo de coisa, Apelo, né? apelo, Ok. pessoas. Então ele criou, isso mostra tanto É. a humanidade de Jesus quanto também a sabedoria de Deus, né? É. Porque Sim. destituiu de todas as outras tentações, para se concentrar em uma coisa só. É, curiosamente, né, embora o deserto seja esse local de escassez, foi ali que a tentação teve lugar. Então, na verdade, ele não está livre da tentação no deserto, ele foi levado para ser tentado. E aqui você tem uma repetição da história de Israel, né, que vai ao deserto, mas que é reprovada, caiu na tentação e lá ficou 40 anos no total, né? Então, esses 40 dias no deserto são representativos de um período de preparação, e deserto aqui é um símbolo realmente de provação, é o local da provação. E Jesus só seria aprovado no deserto caso ele mantivesse plenamente a sua dependência de Deus Pai por meio da ação do Espírito Santo. O relato da tentação, o Espírito está lá. O Espírito não deixa Jesus no deserto e vai embora. Ele está ali, dirigindo Cristo à palavra de Deus, mostrando o Cristo dependente do seu Pai Celestial, como o Filho do Homem, esvaziado da sua glória, mas ainda perfeitamente Deus, perfeitamente homem. Vamos seguir. Qual é a outra ocorrência onde aparece Jesus e aparece o Espírito? O Fábio já tinha mencionado aqui. Verso 14, né? Aí a volta dele do deserto, Jesus voltou para a Galileia, como? No poder do Espírito. A gente já viu aqui, né? Enchimento do Espírito, a direção do Espírito e o poder do Espírito, né? E por meio desse poder, naquela região sua fama então se espalhou. O que vem depois? O ensino de Jesus no poder do Espírito. O Espírito está ali o tempo todo, né? Então o ensino de Jesus no poder do Espírito. O que mais? Próxima referência aqui, próxima aparição. Oi? 18. Ok? Uma profecia. O Espírito do Senhor está sobre mim. O que isso quer dizer? Por que Jesus usa esse texto e por que ele fala o que falou depois, que fechou o livro e fez a menor pregação já registrada aqui na Escritura? Acabou. Aplicação direta. Vamos lá. O que o Espírito está fazendo aqui? Qual é a relação dele com Jesus aqui no verso 18? Oi? Cumprindo a profecia, né? Dizendo que esse Espírito estaria sobre ele e o habilitaria a fazer o quê? O que o texto diz? Veja o texto, olhe para o texto. Hein? Primeiramente, pregar. E depois? Proclamar, sinônimo, né? Liberdade, recuperação de vistas e libertar os oprimidos e, mais uma vez, proclamar o ano da graça do Senhor. O que isso tem a ver com o ministério de Jesus? Por que Jesus escolhe exatamente esse texto e se esse texto seria um resumo do seu ministério? Pergunta é ministério de Jesus. Hein? Ele é o Messias, Isaías está se referindo a uma figura messiânica. E qual é o papel de Cristo a partir daqui? Né? O que ele faria no poder do Espírito a partir daqui, e que é um resumo do seu ministério? Está no texto. Qual é o verbo que se repete no texto aqui, gente? Vamos lá, isso é português, isso não é teologia. Vamos lá, isso é português puro. Isso, vamos lá, pregar. Vai, Pedro, vai lá. Proclamar. Isso tem a ver com o quê? Falar, proclamar, falar. Né? Então, você vê, português puro e simples, não tem nenhuma teologia aqui por enquanto. Né? Então, esse é o ministério de Cristo por excelência. Né? Foi para isso que eu vim, diria ele posteriormente, a anunciar as boas novas, proclamar o reino. Agora, como é que esse mesmo texto, então, nos ajuda a responder esta outra pergunta? Qual a relação entre o Espírito Santo e o ministério da igreja? Agora vocês vão ter que fazer uma ponte teológica muito simples aí, mas a resposta
é bem óbvio, é bem tranquilo. Vamos lá. Como é que a partir do que nós vimos nesse texto e sobre Jesus, como isso nos ajuda a responder a essa pergunta aqui a respeito da igreja? Ok? Ok? Ok. Mas por que você concluiu isso, Nestor? Por que o que foi falado a respeito do ministério de Jesus é a mesma coisa que a gente pode falar a respeito do ministério da igreja? Qual foi a ponte que você fez aí? Tem uma ponte aí, já teológica, né? Simples, mas importante. Hã? O Espírito está na igreja, e a igreja é o quê? De Cristo. Embaixadores do Rei, é o corpo de Cristo, né? Nós somos a presença de Cristo nesse mundo. Como é que Lucas anuncia o livro de Atos? Olha, eu escrevi sobre tudo que Jesus começou a fazer. Portanto, o que vocês vão ver a partir de agora, na vida da igreja cheia do Espírito, é o que Jesus continua a fazer por meio da igreja. Portanto, tudo que foi dito a respeito da obra do Espírito no ministério de Jesus Cristo vale letra por letra, palavra por palavra, para responder a essa pergunta sobre a relação entre o Espírito e a igreja, que o Nestor usou as mesmas respostas ali, né? Cheio do Espírito, a plenitude do Espírito, guiada pelo Espírito, no poder do Espírito, nos voltando para a palavra de Deus, para anunciar as boas novas àqueles que não conhecem. A mesma coisa que ocorreu com Jesus é o que está ocorrendo na vida da igreja, portanto, na vida no reino de Deus, que é o título da nossa lição, a vida do reino no Espírito Santo. Claro que podemos ter muito mais coisas, mas eu creio que esse texto de Lucas 4 é o concentrado ali, né? O extrato concentrado para a gente compreender, então, o que está acontecendo aqui. Então, a vida de Cristo por meio do Espírito, o ministério de Jesus por meio do Espírito, é agora o ministério da igreja, por meio do mesmo Espírito, com as mesmas características, usando a mesma resposta que a gente deu à pergunta anterior, ok? Nossa lição vai prosseguir trazendo uma série de perguntas sobre o papel do Espírito em relação a alguns aspectos da nossa vida no reino, tá? E mais uma vez, vocês vão trabalhar juntos aí, tá bom? E eu fiz aqui uma tabelinha para facilitar a nossa vida. Nós temos 5 tópicos aqui. Então, o papel do Espírito no que se refere à entrada no reino de Deus, ou seja, o processo admissional na vida do reino. Segundo, o papel do Espírito na comunhão no reino de Deus, na vida de comunhão no reino de Deus, na vida aqui, né, na prática, no dia a dia dessa vida no reino, o serviço no reino e na perseverança no reino. Qual o papel que o Espírito Santo desempenha em cada um desses tópicos, tá? O que nós vamos fazer? Ainda você, junto com alguém do seu lado, nós vamos simplesmente ler esses versículos, né, essas referências que temos aqui, são curtas, são pequenas, e vamos, a partir delas, procurar elaborarmos juntos uma resposta para cada um desses tópicos, né? Qual o papel do Espírito na admissão ao reino? Qual o papel do Espírito na comunhão da vida da igreja no reino? Qual o papel do Espírito na nossa vida diária, no reino de Deus, no serviço e na perseverança, tá ok? Aí nós temos 25 minutos, são 5 minutos para a gente ler e responder cada uma dessas perguntas, tá? Então, 2 minutos e meio para você ler o texto e formular uma resposta, 2 minutos e meio, mais ou menos, para a gente compartilhar. Pum, vamos lá, agilidade. Por isso que eu tomo café no intervalo, para ficar acordado aqui. Vamos embora. Vamos lá, vamos trabalhar. Vamos fazer um por um, tá? Então, primeiro, entrada no reino. Leiam os textos, vamos compartilhar, e assim sucessivamente.
Ali, João 3,5. Isso. Mais um minuto aí para a entrada, tá? Ok, vamos lá, juntos agora. Entrada no reino. Qual o papel do Espírito na admissão, na entrada do reino? O que esses versos, qual é a ideia central desses versículos? O que eles têm em comum? Oi? Selo. E qual é a ideia de selo na Bíblia? O que ela quer dizer? Identificação, propriedade, né? Nós fomos selados pelo Espírito Santo, para pertencermos a Deus. Mas isso dependeu de nós? Foi algo que a gente sacou assim, acordou um dia de manhã? Poxa, acho legal isso, hein? Hein? Ok. Mas qual o nosso papel nessa história toda? O que a gente fez para isso? Para ganhar esse selo? A gente foi no correio celestial, pediu, eu quero ser selado. Me posta aí para o reino. Fomos escolhidos por Deus. Deus nos gerou em Cristo por meio do Espírito, né, que abriu os nossos olhos, porque se dependesse de nós nunca, esse selo foi recebido, esse selo nos foi dado por graça, né? Então ninguém pode ver o reino, ninguém pode entrar no reino, ninguém é admitido no reino, se Deus assim não o permitir, não o fizer, não agir para isso. Tá? Nós somos alvo dessa graça divina, né? Desse poder divino, porque estávamos mortos, sem selo nenhum, éramos filhos das trevas. Então, toda essa ideia de entrada no reino é, mais uma vez, uma obra exclusiva do Espírito Santo no coração do pecador. Não há nenhum mérito em nós, não há nada que nos capacite para escolhermos Jesus Cristo, porque a escolha por Jesus Cristo está fora da esfera da nossa natureza caída. Nós nunca escolheríamos Deus por nossa própria conta. Deus teve que vir ao nosso encontro, Ele que nos escolheu e não nós que os escolhemos. Então, toda essa ideia de selo, né, de propriedade, de pertencimento, é fruto 100% da graça divina, né? Desde a eleição na eternidade passada até a ação no tempo e no espaço do Espírito Santo, nos convencendo do nosso pecado, né? Esse chama, que a gente usa na teologia do chamado eficaz do Espírito, né? O Espírito nos chama, nós reconhecemos a voz de Cristo e nos rendemos a Ele sem resistirmos, né? A graça de Deus. Ok. Comunhão no reino. Uma vez que você entrou, agora você faz parte. Diga, Carlos. Ok. Ele vai receber a pulseirinha, né? Então, todos nós recebemos uma pulseirinha dizendo, ó, você é filho de Deus, você é filho de Deus. O negócio que, assim, a comparação tem que parar aí, né? Senão a gente vai dizer que alguns bebês da maternidade foram jogados fora, né? Assim, então, não é uma visão muito boa, né? Mas tá bom, a pulseirinha é nossa. Vamos lá, uma vez que você entra no reino, você é chamado para ter comunhão no reino. Você não é chamado para ser um indivíduo isolado, né? Você é chamado para fazer parte de uma
comunidade de outros filhos de Deus, de cristãos. Então vamos novamente ler esses textos que aqui estão e vamos identificar uma espécie de núcleo comum, de ideia comum em todos eles, tá ok? Vamos lá. Os 3 primeiros está muito claro. O de Atos, você não vai ver ali a palavra, a expressão, espírito e tal, mas procura situar a narrativa, né? Como é que isso aconteceu, o que Lucas está querendo dizer com esse texto, para a gente responder a pergunta. Então, lá, mais 3, 4 minutinhos aí. Mais um minuto. Ok, vamos lá? Como é que esses 4 textos nos mostram uma dimensão comunitária no reino? Onde é que esses textos indicam uma vida em comunidade? Podem ir um por um, podem ressaltar alguma ideia geral. Cláudio, diga. Efésios 2. Uhum. Ok. Família. Tá. A família é composta o quê? De uma pessoa só? Não. Famílias são vários, né? Dimensão comunitária. Uhum. Ok. Sim. Faz sentido à luz da estrutura da carta aos Efésios, né? A partir do capítulo 4 você tem algo mais prático. Bom, como é que vive então a família de Deus? Como é que vivem aqueles que estão no Espírito, né? Que foram selados com o Espírito? Corretíssimo, né? Ok.
Novamente, uma referência de comunidade. Estavam todos juntos. Efésios 2 fala de família, fala de edifício. Edifício é um conjunto de tijolos, pedras, né? Efésios 4 fala de vínculo, vínculo da paz, né? Por meio do Espírito. E Efésios 5, onde é que está a dimensão comunitária de Efésios 5? Oi? O corpo que faz o quê? O que faz o corpo? Veja a partir do verso 19 aqui. Fala de atitudes em comum, entre nós, né? Falando entre vocês, com salmos, hinos, louvando, dando graças constantemente, sujeitem-se uns aos outros, né? Verso 21. Né? Então veja que todos os versos falam de expressões de vida em comunidade. Imagens da vida em comunidade, a imagem do edifício. Em Atos vemos várias referências de como aquela igreja vivia logo após o Pentecoste, quando o Espírito veio sobre aquela igreja e quando 3.000 pessoas se converteram a Cristo após o sermão de Pedro. Então, todos eles mostram essa dimensão comunitária que é a vida do Espírito no reino. Uma vida em que a família de Deus, ela tem até um jeito de falar, né? Falando entre vocês com salmos, hinos, cânticos espirituais, nos fala de uma linguagem própria do reino, nos fala de um espírito próprio, né, na nossa convivência, de mutualidade, de cooperação, que nós vamos ver mais à frente, quando falarmos do serviço no reino de Deus. Compreenderam isso? Então, dimensão comunitária, nunca isolada. Deus não te chama para viver isolado como um convertido isolado, mas você faz parte agora de um corpo, e esse corpo, ele é dirigido pelo Espírito Santo de Deus, e a Bíblia nos mostra toda essa dimensão da vida em comunidade. O edifício, estamos todos juntos, estamos mantendo vínculos, estamos falando uns aos outros de uma certa forma, estamos mantendo a perseverança em oração, em comunhão, no estudo da palavra de Deus, tudo isso em comunidade e pelo poder do Espírito Santo. A vida no reino, vamos gastar mais um tempinho então nessas referências aí. Se concentrem nas duas primeiras, tá? Essa terceira eu acrescentei, importantíssima, por sinal. São 3 versículos só, né? Lê também, então bora, vamos ler tudo. Vamos ler essas referências. A vida no reino. Romanos 8, né? 5 a 14, Gálatas 5, 16 a 26, 1 de Pedro 1, 13 a 16. Tá bom? Mais alguns poucos minutinhos nessas referências. Do negócio aí.
Já leram os textos? Conseguiram ler? Está acabando? Tá, faz um tempinho aí então. Ok, vamos juntos. O que os dois primeiros textos têm em comum? Romanos 8 e Gálatas 5. Espírito versus carne. Vida no espírito versus a vida na carne. O fruto do espírito versus as obras da carne. Mas se temos o espírito, para que lado a gente vai? Para a mentalidade do espírito, né? Para o fruto do espírito. Em resumo, o que significa esta vida no Espírito? Como é que o último texto de 1 Pedro resume em uma palavra essa vida que é no Espírito, fruto do Espírito, produz fruto do Espírito, produz uma mentalidade voltada para o Espírito. Como é que é o nome dessa vida? Uma palavra. Uma vida santa, vida de santidade, exatamente isso, tá? Tá? Então, isso é um autoexame agora, né? Autoexame. Que fruto está se formando na minha vida, né? Como é que a minha mente está sendo dirigida para as coisas de Deus, para as coisas do Espírito, ou para esta mentalidade da carne, da qual nos fala Romanos 8. Embora pertençamos agora a um Senhor, nosso coração ainda é enganoso, ainda vivemos num mundo caído, e o cristão ainda tem essa luta interna, não em relação ao domínio do nosso coração, pertencemos a Cristo, mas a inclinação para uma vida santa, né? Isso requer, como nós vamos ver mais para o final, a obra do Espírito soberana, mas também empenho da parte daqueles que têm o Espírito, tá ok? Quarta parte, caminhando para o finalzinho, o serviço no reino. Todas as 4 referências têm uma única coisa em comum. Tentem descobrir qual é. E você vai descobrir a resposta. Como é que nós podemos servir no reino de Deus? Qual o papel do Espírito quando se trata do serviço no reino? Essa é bem fácil, tá? Bem tranquilo. Assim que você abrir o texto, já sei o que é isso. Pá, vamos para o outro. Vamos lá. Então, isso aqui é 2 minutinhos. Pá e bola. Acabou? Isso. Leitura dinâmica, resposta dinâmica. Vou dar mais um tempo para a turma toda dar uma sondada. Já sei, esse texto aqui reconheci. Ok, vamos para o outro. Esses textos a gente já estudou bastante aqui nessa igreja, né? Retiro de carnaval, série de mensagens. Vira e mexe, a gente volta para um deles aqui em algum momento. Mais algum tempinho. Ok, vamos juntos. Romanos 12, 1 Coríntios 12. Fica fácil de gravar, mesmo capítulo. 12, 12. Qual é o assunto? Dons. Dons de quem? Seu dom, seu talento? Não, dons da parte de quem? Do Espírito. Ok. Que é dado a quem?
A quem o Espírito concede os seus dons? Hein? A todos, a igreja, todos nós, todos. Você tem pelo menos um dom dado pelo Espírito. Para quê? Para que serve esse dom? Você acariciar ele de noite, ai que dom lindo, olha que dom fofo que eu tenho. Você se olha no espelho, nossa, quão grande és tu. Para que serve o dom? Para servir, ok? Para o bem comum, 1 Coríntios 12, não é para você ficar acariciando ele, é para servir, é para que outros vejam este dom em ação. Então, se você não está servindo na igreja, se você não está servindo no reino, você só está acariciando o seu dom, como um bichinho de pelúcia. Lá, não é para isso não, é para servir, é para abençoar outros com o seu dom. Ah, Deus deu dons para todos, mas Deus chamou especialmente alguns para liderar a igreja, pastores, mestres, evangelistas, é o que diz Efésios 4, para fazer o quê? O que essa turma vai fazer? Esses dons de liderança, né, de governo, o que eles vão fazer? Vão ficar também lá no pedestal, expondo o seu dom? O que diz Efésios 4? Para, isso, eu vi a palavra, qual é? Preparação dos santos, de toda a igreja, para fazer o quê? Para servir, para servir. E 1 Pedro diz, nós fazemos isso na força que Deus nos dá. Administrando bem os dons da graça de Deus. Então, o Espírito concede dons à igreja para que ela continue a obra de Cristo nesse mundo, para abençoar outros, para abençoar o corpo. Então, todos nós somos chamados a isso. Se você é um filho de Deus, se você tem convicção que recebeu aquele selo, está no reino, está vivendo no reino, saiba nessa manhã que Deus te capacitou com dons da graça, dons do Espírito, para servir a outros irmãos. Eu não sei qual é, você sabe, se quiser conversar com a gente para, pastor, como é que eu posso servir bem aqui? Coisas muito simples, talvez coisas mais complexas, mas o fato é que todos nós não temos opção no reino. Isso é algo que se você já está aqui me ouvindo há algum tempo, sabe o que eu vou falar, já está acostumado com isso. No reino de Deus não tem voluntários, só tem servos. O voluntário é aquele que atua segundo a sua vontade, volutas, vontade, voluntário. Nós não somos voluntários, nós somos servos. Eu vou me voluntariar para fazer. Não, você não vai se voluntariar para nada. Você se voluntaria na ONG, para catar lixo da praia, aí vai. Mas aqui na igreja é servo. O servo não tem outra opção senão servir. Ele pertence a um Senhor amoroso, gracioso, não vai te dar chibatada, serve aí, não, mas você foi chamado para servir, então isso não depende da sua vontade, hoje eu não quero mais servir, não, você é um servo, você não tem outra opção senão no serviço, e digo mais, você não vai encontrar alegria plena na vida cristã se não servir aos outros, essa é a nossa alegria, tá bom? Como o tempo já se esticou um pouquinho, deixa eu fazer a última parte que fala da perseverança no reino. Ou seja, é o mesmo Espírito que nos admitiu no reino, é o Espírito que vai nos conduzir até o final. E aqueles que chegarem até o final, estes sim, são salvos. Nós fomos salvos, estamos sendo salvos e seremos salvos. Os que perseverarem até o fim serão salvos. A perseverança dos santos, que chegarem até o fim, de fato foram selados por Deus, pertencem ao Espírito. Você não foi selado para depois Deus tirar o selo. Não, Ele nos dá a segurança da sua salvação e nos conduzirá à vida eterna. É o que diz a segunda carta de Pedro, capítulo 1, versos 3 a 11. Mas que Pedro pede de nós ali o quê? Empenho. Como é que ele começa esse texto? Deus já nos deu tudo. Tudo que nós precisamos. Isso é obra dEle, o mérito é dEle, a honra é dEle. Portanto, empenhem-se. Agora que vocês já receberam o selo, já receberam o Espírito, empenhem-se para acrescentar à fé. Aí traz uma lista enorme de coisas que nós vamos cultivando por meio do nosso empenho. E uma vez que você se empenha, diz Pedro, você confirma a eleição de Deus na eternidade. E você está sendo preparado para o reino eterno. Isso é obra de Deus do início ao fim, mas que também requer o nosso empenho pela graça de Deus no Espírito Santo. Eu queria terminar
fazendo uma colocação aqui interessante, né? Toda vez que nós nos reunimos à noite, durante a ceia, nós recitamos ali o credo dos apóstolos, os irmãos já sabem de cor, que tem muitos artigos ali sobre o Deus Pai Criador, Todo-Poderoso, sobre Jesus Cristo, bastante coisa, né? Ele nasceu da Virgem, morreu sob Pôncio Pilatos, aí chega no Espírito Santo, creio no Espírito Santo, ponto. Mas, poxa, né? Parece que não tem um desenvolvimento, tadinho do Espírito Santo, né? Quase que botaram ele ali, e esquecemos do Espírito, vamos botar aqui uma linha sobre ele. Não é essa a percepção correta. Por quê? Tudo que vem depois desse artigo, eu creio no Espírito Santo, tudo que nós falamos depois, tudo que nós afirmamos depois, só é possível devido à obra e ao ministério do Espírito. Vamos lembrar o que tem depois? Então, creio no Espírito Santo, o que mais que vem depois? Na Santa Igreja de Cristo, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, a obra de Cristo, a entrada no reino, na ressurreição do corpo, né? A Bíblia claramente diz que no poder do Espírito, né, essa ressurreição ocorre, e na vida eterna, né? Isso é obra do Espírito Santo na nossa vida, né? Nos levar até o fim, vida eterna, nos ressuscitar no fim dos tempos, a dimensão comunitária está ali, a Igreja de Cristo está ali, dependente do Espírito, fazendo a obra de Deus no poder do Espírito. Então, tudo que nós falamos depois dessa frasezinha simples, eu creio no Espírito Santo, é uma afirmação do ministério do Espírito na vida da igreja e da nossa dependência como igreja da pessoa e da obra do Espírito Santo. Ok?